Pois é, o segredo é a alma do negócio. Você já ouviu falar disso? O segredo é a alma do negócio. Você sabe por quê? Pense bem o que acontece no negócio. Se eu produzisse essa caneta, aquilo que custa do meu trabalho, da matéria que eu uso, do conhecimento que eu tenho para produzir essa caneta, digamos que o custo total que eu tenho seja de R$ 2. Mas a caneta é bonita, eu enfeitei a caneta. O meu trabalho necessário para não só eu sobreviver, trabalho que na Idade Média se chamava de preço justo, trabalho que é o suficiente para eu sustentar com dignidade minha família, é R$ 2. Mas eu vou colocar no mercado, que é o lugar onde vão as coisas produzidas em forma de mercadoria, vou colocar no mercado isto por R$ 10. A pessoa chega, olha, acha que é bonita, acha que é interessante, mas R$ 10 é caro. Mas se você não quiser, não leva, não há problema. E se eu dissesse, se você soubesse que essa caneta custou para mim R$ 2, o que você faria? Você não compraria. Você brigaria comigo. Onde é que se viu? Está me furtando, está me roubando. Por quê? O valor dela de produção é 2, eu vendo por 10. Mais adiante vão dizer que existe uma lei do mercado que se chama oferta e procura. É verdade que uma coisa que é muito comum tende a valer menos, custa menos para buscar, para oferecer, do que uma que é escassa, que para buscá-la tem mais trabalho, tudo bem. Mas não é só porque é escassa que é valiosa. Não mesmo. E não é porque é mais à mão que é menos valiosa. Então o que se faz? O indo-europeu, quando organiza o mundo a partir da propriedade e vai trocar o excedente que ele produziu com outro povo, ele necessariamente, para poder ser indo-europeu, ele tem que mentir. Ele tem que encobrir o custo da propriedade que ele te vende. E diz que custou 9 e vende por 10. Ou então faz uma propaganda toda para dizer que é tão necessária, tão importante, tão desejada por todos, que o valor de desejo disso aqui é 10. Então se mente através de um processo todo para que, usando o seu desejo, você compre isso por 10. Mas me custou 2, mas eu amontou o seu. Para você me pagar 10, você deve trabalhar não 2 horas como eu trabalhei para fazer essa caneta, mas trabalhar 10 horas produzindo feijão, arroz, trigo, outra coisa que você produz, 10 horas para comprar a minha caneta que custou 2 horas. Eu estou te furtando. O negócio, não é que as antigas comunidades não tivessem negócio, e tinham muito, mas o negócio era de troca. Eu troco um saco de feijão por um saco de batatas e assim vai. E eles sabiam muito bem que a dignidade de um povo e do outro era igual quando se trocavam as coisas. Mas depois, quando entra o negócio como fundamento de uma civilização, a mentira é necessariamente o ingrediente fundamental para eu fazer um negócio. Então eu faço assim. Eu estabeleço a minha relação contigo explorando a sua necessidade, baseando que só eu produzo a caneta, e como só eu produzo a caneta, eu vendo por 20, 15, 10, e me custou 2.
esse jeito de explorar a necessidade dos outros é a montagem que depois o indo-europeu vai fazer de tudo aquilo que nós conseguimos perceber de civilização grega, civilização romana, civilizações que vão se juntar depois no estado de cristandade e vão formatar o projeto europeu com as várias maneiras de organização de totalidades ecumênicas, digamos assim, ecúmenes, para invadir o mundo todo. Se houvesse uma comunidade e as pessoas dentro de uma comunidade ou entre as comunidades tivessem vida comunitária, eles sabiam que valia 2 e pagavam o 2 para que o outro vivesse bem. E o outro não explorava as 8 horas de trabalho do outro para que o outro vivesse mal em função dele viver bem e acumular os valores de mais valor que o trabalho produz. É interessante isso. Acho que essa questão de o segredo e a alma do negócio, você vai perceber que a Europa vai montar todo o seu projeto europeu a partir do mercantilismo. O comércio que, desde a Índia e a China, que eram as capitais do mundo, eram trazidos seus objetos para dentro da Europa, com um sobrevalor sobre aquilo que se traz, de 100, 200, 300%. A seda comprada a 10 se vende a R$100 na Europa. Estou falando em reais para ter um termo de comparação só. Se eu pego a noz moscada, o ouro, etc., a prata, etc., que eu tenho e vale 1, eu faço o que vale a 2. Vocês vão ver depois, no próximo encontro, eu vou tentar mostrar como é que se desenvolveu esse mundo do segredo como alma do negócio. Desde o mercantilismo que é fundamental, especialmente por volta do ano 1000, 1100 até 1500 depois de Cristo. Depois começa, ao invés de eu comprar de ti a caneta que tu fazes, eu mesmo produzo a caneta. E produzo aqui em casa a caneta e vendo por aqui. E ao invés de vender por 2, eu continuo vendendo por 10. E os 8 que tu tiravas de mim, eu tiro dos outros aqui agora. A manufatura. Depois vem a industrialização, com uma aceleração da produtividade do trabalho, que ao invés de, numa hora, produzir uma caneta, eu monto uma fábrica que produza 1000 canetas por hora. E então eu tiro, vendendo sempre a 10, eu vendo com muito mais lucro, vantagem para mim e de prejuízo para você. Depois eu tenho, a partir da industrialização, a transformação do mundo em monetarização, se quiserem assim, a transformação do lucro em dinheiro, em banco. Depois disso, nós temos a virtualização desse. Hoje o comércio, o segredo e a alma do negócio é virtual. São as bolsas de valores. E nós tendemos para adiante outras formas que a gente invente para poder fazer isso. Nós voltaremos a falar sobre isso, mas agora apenas para destacar um aspecto. As comunidades primitivas, grandes comunidades, grandes civilizações, não admitiam a propriedade e não admitiam a mentira na transação. O segredo como alma do negócio. O segredo como alma do negócio é a exploração daquele que mais necessita. Entre os cristãos primitivos havia um problema que foi vivido muito por volta até o ano 800, mais ou menos, de nossa era. Que se você é um irmão meu, chega em minha casa com fome, me pede um pão emprestado, eu lhe cedo o pão,
Na hora que você me devolver o pão, eu peço 2 pães, eu estou explorando a necessidade que você tem, e isso se chama usura. Usura, para eles, era crime e era pecado ao mesmo tempo. A usura, que é montada sobre o segredo como alma do negócio, ou exploração direta, eu te dou 1 e tu me devolves 2 sobre tua necessidade, esse esquema só pode acontecer desde que se conceba a realidade toda como o homem como dono, como proprietário. E a propriedade que nasce da violência. Eu tenho força, eu te retiro as coisas que tu tens, porque eu tenho o cavalo, porque eu tenho o ferro, porque eu tenho a bomba atômica e você não tem. E então eu estabeleço a lei, a ordem, regrada sobre quem tem o poder da força, o poder da violência. Nós voltaremos depois sobre isso. Muito obrigado.